Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Entre as garras da maldição, em A Queda da Vila dos Lobisomens. Era uma noite sombria em uma pequena vila cercada por densas florestas. Uma lua cheia brilhava intensamente no céu, lançando uma luz pálida sobre a paisagem. Os moradores da vila estavam recolhidos em suas casas, pois sabiam que, durante essa noite, algo sinistro estava prestes a acontecer. Havia rumores na vila sobre um lobisomem que assombrava a região durante as noites de lua cheia. Diziam que ele era uma criatura feroz e sedenta de sangue, capaz de se transformar em um monstro horrendo. As histórias arrepiantes eram contadas de geração em geração, e o medo pairava no ar quando a lua atingia seu ápice. Naquela noite fatídica, um jovem chamado Lucas decidiu desafiar as advertências e enfrentar o mistério do lobisomem. Sua coragem era alimentada por uma mistura de curiosidade e imprudência, e ele estava determinado a descobrir a verdade por trás dos contos assustadores. Envolto por uma capa escura, Lucas aventurou-se na floresta. Cada passo que dava era marcado por um arrepio que percorria sua espinha, enquanto os galhos das árvores sussurravam com o vento. Ele caminhava cautelosamente, seus olhos atentos a qualquer movimento ou som suspeito. De repente, um uivo agonizante ecoou pela floresta, fazendo Lucas estremecer. O som parecia vir de todas as direções, aumentando o medo em seu coração. Ele percebeu que havia algo de errado. E então, em meio às sombras das árvores, ele avistou um vulto se movendo rapidamente. Com o coração acelerado, Lucas perseguiu a figura misteriosa, adentrando mais fundo na escuridão da floresta. A lua cheia iluminava seu caminho, revelando um vislumbre do que parecia ser um homem transformando-se em uma criatura horrenda. Pelos grossos e dentes afiados emergiram do ser, enquanto ele se contorcia e se transformava em um lobisomem. O pânico tomou conta de Lucas, mas ele estava determinado a encontrar uma maneira de deter o monstro. Ele recordou as histórias que ouvirá e lembrou-se de que a única forma de matar um lobisomem era usando uma arma feita de prata. Desesperado, Lucas vasculhou sua mochila em busca de algo útil. Ele encontrou uma faca antiga com um cabo de prata, que havia recebido como herança de família. A faca tremia em suas mãos enquanto ele se aproximava do lobisomem. Com o coração na garganta, Lucas atacou o monstro com todas as suas forças, tentando fincar a faca de prata em seu peito. O lobisomem uivou de dor, lutando ferozmente contra o jovem. Os dois se envolveram em uma batalha épica, cada um desesperado para sobreviver. Em meio à luta, Lucas encontrou uma abertura e com um movimento rápido, Lucas conseguiu cravar a faca de prata no peito do lobisomem. Um grito agudo de agonia preencheu o ar enquanto a criatura cambaleava para trás. O sangue escuro jorrou da ferida, manchando o chão da floresta. Por um breve momento, tudo ficou silencioso. Lucas recuperou o fôlego e observou o lobisomem se transformar gradualmente de volta à sua forma humana. Um homem ensanguentado e ferido estava caído diante dele. Era um morador da própria vila, alguém que Lucas conhecia. O horror tomou conta de Lucas ao perceber que o lobisomem era na verdade um dos seus vizinhos. Ele ficou chocado ao ver o rosto pálido e os olhos vazios daquela pessoa que ele costumava cumprimentar todos os dias. A verdade aterrorizante começou a se desenrolar em sua mente. O homem, cujo nome era Thomas,
havia sido amaldiçoado pela maldição do lobisomem. Ele lutara contra sua natureza monstruosa durante anos, mas a fera dentro dele finalmente prevalecera. Thomas estava quase à beira da morte. Seu olhar vazio encontrou o de Lucas e ele sussurrou palavras trêmulas: "Perdão. Ajude-me." Lucas sentiu compaixão, mas também um medo profundo. Ele sabia que a maldição do lobisomem poderia ser transmitida para outra pessoa através de uma mordida. Ainda trêmulo, ele se afastou do homem agonizante e observou-o respirar pela última vez. Ao retornar à vila, Lucas compartilhou a terrível descoberta com os moradores. Eles ficaram chocados e enlutados pela tragédia que havia ocorrido. A partir desse dia, a vila jurou nunca mais falar sobre lobisomens, temendo que a maldição pudesse se espalhar novamente. No entanto, Lucas nunca conseguiu esquecer a experiência assombrosa. Ele se tornou um guardião vigilante da vila, protegendo seus habitantes de ameaças sobrenaturais. O grito agonizante do lobisomem ecoava em sua mente, lembrando-o constantemente dos perigos ocultos no mundo. A história do lobisomem assombrava a vila, servindo como um lembrete sombrio de que nem tudo é o que parece. E mesmo na escuridão da noite, quando a lua cheia brilhava intensamente, os moradores olhavam para o céu com medo, rezando para que a maldição nunca mais se manifestasse entre eles. Anos se passaram desde aquela fatídica noite, e a vila continuava vivendo sob a sombra da terrível história do lobisomem. Lucas, agora mais velho e experiente, era respeitado como o protetor da comunidade. Ele se dedicava a estudar e compreender as criaturas sobrenaturais que ameaçavam o equilíbrio da região. No entanto, o sossego da vila foi abruptamente interrompido quando uma série de ataques misteriosos começou a assolar os arredores. Animais de fazendas eram encontrados brutalmente despedaçados, e os moradores relatavam vislumbres de uma sombra sinistra percorrendo a escuridão da noite. Lucas sabia que algo terrível havia retornado. Ele estava convencido de que o lobisomem não era o único ser sobrenatural que habitava a região. Ele iniciou uma investigação minuciosa, entrevistando testemunhas, examinando pistas e vasculhando registros antigos em busca de informações que pudessem ajudá-lo. Durante suas pesquisas, Lucas descobriu uma lenda oculta, guardada a 7 chaves pela vila. Era a história de uma antiga seita que realizava rituais sombrios nas noites de lua cheia, invocando criaturas do mal para satisfazer seus desejos mais sinistros. Essas criaturas, conhecidas como os Filhos da Lua, possuíam habilidades sobrenaturais e se alimentavam da vida e do medo dos inocentes. Determinado a pôr fim aos ataques e proteger a vila, Lucas partiu em busca dos Filhos da Lua. Ele seguiu as pistas até um antigo cemitério abandonado no coração da floresta. Ali, sob a luz pálida da lua cheia, ele enfrentou uma horda de criaturas monstruosas, cada uma mais terrível do que a outra. Lucas lutou com coragem e astúcia, usando seu conhecimento sobre o sobrenatural para superar os obstáculos. Ele enfrentou lobisomens, vampiros e seres sombrios, empunhando sua faca de prata com destreza mortal. Seu coração estava repleto de determinação, pois ele sabia que a vida de sua vila dependia de seu sucesso. Depois de uma batalha árdua, Lucas emergiu vitorioso. Os Filhos da Lua foram derrotados, e a vila finalmente encontrou paz e segurança novamente. Os moradores se sentiram gratos a Lucas por sua coragem e dedicação em protegê-los. A partir desse dia, a história do lobisomem e dos Filhos da Lua tornou-se uma lenda passada de geração em geração.
A vila nunca mais foi assombrada por essas criaturas malignas, mas nunca esqueceu o sacrifício e a bravura de Lucas. Lucas continuou sua missão de proteção, mantendo-se vigilante contra qualquer ameaça sobrenatural que pudesse surgir. Ele sabia que o mal não descansava, e ele também não. A vila dormia em paz, sabendo que tinha um guardião valente e destemido para protegê-los contra as forças das trevas. Lucas se tornou uma lenda viva na vila, sua história sendo contada como exemplo de coragem e devoção à comunidade. No entanto, à medida que os anos passavam, uma nova geração cresceu na vila, ouvindo as histórias e lendas sobre Lucas. Alguns jovens, sedentos por aventura e desafiando os avisos dos mais velhos, começaram a questionar a existência do mal sobrenatural que assolara sua vila no passado. Entre esses jovens estava Emily, uma garota destemida e curiosa, que se recusava a acreditar nas histórias sobre lobisomens e filhos da lua. Determinada a provar que tudo não passava de superstições e lendas antigas, ela decidiu explorar a floresta por conta própria. Emily adentrou a densa floresta, buscando por evidências que contradissessem as histórias assustadoras. Enquanto caminhava, a lua cheia começou a surgir no céu noturno, enchendo a floresta de uma luz prateada e misteriosa. De repente, um uivo ecoou pela floresta, fazendo Emily tremer de medo. Ela se deparou com um vulto se movendo entre as árvores, uma sombra ameaçadora que parecia seguir seus passos. Seu coração começou a bater mais rápido, e ela percebeu que talvez tivesse subestimado a realidade do mal. A sombra se aproximou lentamente, revelando a figura sinistra de um lobisomem. Os olhos amarelos brilhavam com uma intensidade assustadora, e suas garras afiadas prontas para atacar. Emily estava petrificada, incapaz de se mover ou gritar por socorro. O lobisomem avançou em direção a ela, cada passo ecoando um som de ameaça e ferocidade. No último momento, quando o ataque parecia iminente, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era Lucas, o antigo guardião da vila. Com um movimento ágil, Lucas enfrentou o lobisomem, lutando para proteger Emily. O embate era feroz, com uivos de dor e garras se chocando no ar. Lucas utilizava todas as suas habilidades adquiridas ao longo dos anos para enfrentar o monstro. Finalmente, em um golpe certeiro, Lucas conseguiu fincar a faca de prata no peito do lobisomem. O monstro uivou de agonia, recuando em dor. Emily, recuperando-se do susto, assistia à batalha com olhos arregalados. Após o confronto, o lobisomem se transformou de volta em sua forma humana. Era um jovem da vila, cujo nome era Daniel. Ele estava pálido e confuso, sem entender o que havia acontecido. Lucas explicou a Daniel sobre a maldição que o assolava e como ele estava se transformando em um lobisomem. Em vez de julgá-lo, Lucas ofereceu sua ajuda e compaixão, prometendo encontrar uma maneira de controlar a maldição. Emily, testemunhando a batalha e o gesto de compaixão de Lucas, percebeu a gravidade da situação. Ela compreendeu que as histórias e lendas sobre lobisomens e os filhos da lua eram mais do que simples superstições. Havia um verdadeiro perigo que rondava a vila, e era seu dever ajudar a proteger sua comunidade. Determinada a auxiliar Lucas na busca por uma solução para a maldição de Daniel, Emily se juntou a eles. Juntos, eles pesquisaram livros antigos, consultaram especialistas e exploraram os limites do conhecimento sobre o sobrenatural. Após meses de estudo e dedicação, eles descobriram um antigo ritual de purificação que poderia ajudar a controlar a maldição do lobisomem.
O ritual envolvia uma combinação precisa de ervas, poções e a realização de cerimônias específicas em um local sagrado. Determinados a salvar Daniel e impedir que a maldição se espalhasse, Lucas, Emily e Daniel se aventuraram na floresta, em busca do local sagrado. Eles seguiram um mapa antigo e enfrentaram desafios perigosos, incluindo criaturas sobrenaturais que tentavam detê-los. Finalmente, eles chegaram a um antigo círculo de pedras no coração da floresta. Sob a luz da lua cheia, eles começaram o ritual, seguindo cada passo cuidadosamente. As palavras antigas foram recitadas, as poções foram misturadas, e as ervas foram queimadas em uma pira. Enquanto o ritual prosseguia, uma energia mágica envolveu Daniel. A dor da transformação foi substituída por uma sensação de calma e controle. A maldição estava sendo contida, e Daniel encontrou uma nova esperança para sua vida. Lucas, Emily e Daniel retornaram à vila como heróis. As pessoas testemunharam a transformação de Daniel, sua capacidade de controlar sua forma de lobisomem e a paz que ele trouxe à comunidade. A história do lobisomem e dos filhos da lua passou a ser contada de uma nova perspectiva. Agora, era uma história de superação, união e esperança. Lucas, Emily e Daniel se tornaram figuras lendárias, lembradas como aqueles que enfrentaram o mal e restauraram a segurança na vila. A vila nunca mais foi ameaçada por criaturas sobrenaturais, mas a lembrança do perigo permaneceu viva nas mentes dos moradores. Eles aprenderam a respeitar o poder do sobrenatural e a importância de proteger uns aos outros. Lucas, Emily e Daniel continuaram seu trabalho como guardiões da vila, mantendo-se vigilantes contra qualquer sinal de ameaça. Eles se tornaram uma equipe unida, protegendo a vila de perigos ocultos e transmitindo seu conhecimento e experiência para as gerações futuras. Assim, a vila floresceu sob a proteção dos guardiões destemidos. A história do lobisomem se transformou em uma lembrança de coragem, união e determinação. E, mesmo quando as noites de lua cheia chegavam, a vila permanecia segura, sabendo que eles tinham os guardiões para protegê-los. A história do lobisomem se tornou parte da identidade da vila, um lembrete constante de sua resiliência e capacidade de enfrentar o desconhecido. À medida que os anos passavam, Lucas, Emily e Daniel treinaram uma nova geração de guardiões, transmitindo-lhes não apenas as habilidades de combate e conhecimento sobre o sobrenatural, mas também os valores de coragem, compaixão e trabalho em equipe. A vila floresceu sob a proteção contínua dos guardiões, que mantiveram uma vigilância constante contra qualquer ameaça em potencial. Eles estabeleceram laços com outras comunidades, compartilhando conhecimentos e estendendo a proteção a uma área maior. Com o passar do tempo, a história do lobisomem foi além das fronteiras da vila. Ela se espalhou por outras regiões, tornando-se uma história lendária de esperança e resistência contra o mal. A fama dos guardiões cresceu, atraindo pessoas de longe que buscavam aprender com suas habilidades e experiências. Lucas, Emily e Daniel se tornaram líderes respeitados no mundo dos caçadores do sobrenatural. Eles fundaram uma organização dedicada à proteção de comunidades contra criaturas sobrenaturais, compartilhando seu conhecimento e treinando novos guardiões em todo o país. No entanto, eles nunca esqueceram suas raízes. A vila permaneceu seu lar e ponto de encontro, onde eles encontravam refúgio e reabasteciam suas forças. Eles sempre estavam prontos para voltar à vila em tempos de necessidade, para defender os moradores e renovar sua promessa de proteção. A história do lobisomem se tornou uma lenda eternizada, uma fonte de inspiração para gerações futuras.
A vila e seus guardiões se tornaram um símbolo de coragem, resiliência e esperança, mostrando ao mundo que mesmo diante do desconhecido, é possível encontrar força para enfrentar os terrores sobrenaturais. E assim, a vila e seus guardiões continuaram sua missão de proteger a humanidade contra o mal sobrenatural, enquanto a história do lobisomem ecoava através dos tempos, lembrando a todos que, mesmo nas sombras mais escuras, a luz da coragem sempre brilhará. Lucas, Emily e Daniel, embora tenham sido guardiões corajosos e tenham encontrado paz e prosperidade em sua vila, não poderiam escapar totalmente das garras do mal sobrenatural que uma vez enfrentaram. Apesar de todos os seus esforços para manter a vila segura, uma nova força maligna surgiu dos cantos mais sombrios do mundo sobrenatural. Era um ser poderoso, sedento de vingança, cuja maldade ultrapassava qualquer coisa que Lucas e sua equipe já tivessem enfrentado. Essa criatura sombria lançou uma terrível maldição sobre a vila, mergulhando-a em um pesadelo inescapável. A lua cheia, antes símbolo de renovação e esperança, agora era uma sentença de morte para todos os moradores. As noites se tornaram uma sucessão interminável de horrores. A cada lua cheia, os moradores se transformavam em monstros sedentos de sangue, incapazes de controlar seus instintos assassinos. Eles se voltaram uns contra os outros, dilacerando-se em uma carnificina sem fim. Lucas, Emily e Daniel lutaram desesperadamente contra a maldição, mas estavam impotentes diante da força sombria que os consumia. Eles testemunharam seus amigos e entes queridos sendo devorados pelo próprio terror que eles uma vez juraram combater. A vila se tornou uma terra de pesadelos, onde os gritos ecoavam pela noite, e a escuridão se alimentava do medo e do desespero. Não havia mais esperança, apenas o ciclo incessante de morte e renascimento sob a luz pálida da lua cheia. Lucas, Emily e Daniel, condenados a testemunhar a destruição que sua missão falhada trouxe sobre a vila, perderam a sanidade. Eles se tornaram prisioneiros de sua própria consciência, assombrados pelos horrores que eles mesmos inadvertidamente desencadearam. Nas profundezas da escuridão, a maldição se espalhou além dos limites da vila. Lentamente, consumiu as terras vizinhas, transformando-as em um pesadelo semelhante. O mal sobrenatural se espalhou como uma praga, devorando tudo em seu caminho. Assim, a vila, uma vez florescente e pacífica, foi reduzida a um reino de terror eterno. A história do lobisomem, que antes representava esperança e superação, tornou-se um conto de horror e desolação. Ninguém ousava se aventurar perto das fronteiras amaldiçoadas da antiga vila, onde apenas o lamento dos condenados ecoava. E assim, a vila e seus guardiões foram consumidos pelo próprio mal que tentaram deter. A história do lobisomem e seus defensores, que deveria ser um exemplo de triunfo sobre a escuridão, tornou-se um aviso sombrio de que nem sempre o bem prevalece, e que alguns horrores são simplesmente imparáveis. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.